todos da Escola Confessional! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. As provas estão chegando e hoje faremos uma revisão de todo o conteúdo que aprendemos até agora. Vamos lá? Na página 116, capítulo 2, as famílias de ontem e de hoje, tá? Troque ideias. Todas as famílias são iguais? Não. Tem família que é composta pelo papai, pela mamãe, pelos irmãos. Mas tem família que é composta pela vovó, pelo vovô e pelos netos. Não tem a mamãe, não tem o papai, tá? Tem famílias também que é só a mamãe que cuida dos filhos, mas também é uma família. E tem famílias também que é só o papai que cuida dos filhos e não tem a mamãe. E tem os filhos do coração, que são os filhos adotados, que também é uma família. O importante é ser uma família. A família são laços que unem as pessoas, ok? Ao longo do tempo, as famílias tiveram as mesmas características, formas de conviver ou número de pessoas? Não, a professora acabou de falar. Cada família tem um certo número de integrantes. Tem famílias que são imensas, mas tem outras que são bem pequenininhas, tá? E um pouquinho abaixo tem duas imagens aqui. Olha como eram as fotos antigamente, ó. Preto e branco. Aqui é uma família, tá? Que eles tiraram a foto muitos anos atrás e agora, ó, bem colorida. Vocês viram como mudaram? Mas a família, o amor não muda. Mas mudou o quê? As fotos. E como a gente descobre isso? Através dos fatos históricos. Nós vamos acompanhando toda a evolução da história, nós vamos acompanhando por fotos, vídeos, documentos. Então, o que mudou? Mudou foi a qualidade, tá? Nós evoluímos. Agora, para tirar foto é muito fácil, né? Nós vamos lá, nós pegamos o celular, tiramos a foto ou uma máquina. Antigamente, nossa, tinha que mandar revelar e depois ir buscar. A gente nem sabia como a gente tinha ficado na foto. Hoje está tudo mais fácil, mais instantâneo, tá bom? E nós só conseguimos observar através das fotos, tá? Na página 118, laços que unem. Aqui esse texto está contando a história dos imigrantes italianos. São pessoas que vieram da Itália e formaram aqui uma comunidade em Caetás, no século XIX, tá? E eles acabaram formando uma família de amigos, né? Eles moravam muito próximos e todos os dias eles iam para a praça, as crianças brincavam, ouviam histórias. Mas mesmo assim, eles tinham saudade da cultura deles lá da Itália, que é um pouquinho diferente. Mesmo que eles formaram aqui uma nova cultura, novas brincadeiras, novos aprendizados, mas vez ou outra eles tinham saudade lá da Itália. Mas aí um certo dia, eles escutaram que iam acabar com aquela praça e ia construir uma ferrovia. Olha aqui, ó. Um dia os moradores da cidade receberam a notícia de que tudo seria destruído para a construção de uma ferrovia. Na hora, eles ficaram assim meio que empolgados porque eles pensaram, agora nós vamos voltar para a Itália. Mas depois, eles perceberam que o laço de amizade já tinha construído aqui. Então eles começaram a pensar, se nós voltarmos para a Itália, nós vamos ficar com saudade aqui da cidade de Caetás. Vocês viram como é importante? Aonde nós vamos, nós formamos famílias, laços que nos unem, tá? E a gente sente falta quando a gente muda para um outro lugar. Então vamos lá. E quais eram os patrimônios históricos da cidade de Caetás? Ó, vocês observem que aqui tinha um correio, a igreja. Isso são patrimônios históricos, tá bom?
Patrimônios por quê? Porque pertence à cidade, tá? Por exemplo, quem conhece o município de Embu das Artes, nós temos o patrimônio. Qual é o patrimônio? Aquela praça, aquela igreja. É o patrimônio de Embu das Artes, tá? O que é patrimônio? São bens, os bens da cidade. Os bens da cidade, tá? Então, vamos lá. Agora, vamos para a linha do tempo. Vocês observem aqui. Nós temos uma linha do tempo. A professora vai explicar na lousa, tá? Uma linha do tempo. O que é uma linha do tempo? Ó, por exemplo, aqui, 2001, aconteceu algumas coisas, por exemplo, atentados terroristas. 2003, já aconteceu outra coisa. 2008, já aconteceu outra coisa. O que significa a linha do tempo? Significa que, por exemplo, acontecem as coisas no mundo, os fatos mais importantes, tipo guerras, agora, por exemplo, essa pandemia. Então, depois ela vira um fato histórico e vai para a linha do tempo. Por exemplo, se a professora pedir para você assim, faça a linha do tempo desde o seu nascimento. Aí você vai colocar aqui, nasci em 2001, foi meu nascimento. Em 2003 eu comecei a andar. Em 2008 eu fui para a escola. Essa é a sua linha do tempo. Aí você já parou para pensar como é a linha do tempo do mundo? São os acontecimentos mais importantes do mundo, tá? Então, isso é uma linha do tempo, tá? Fatos históricos. Então, vamos lá. Aqui na página 122, somente uma história contada de uma pessoa que sofreu várias mudanças, passou por várias mudanças. Depois vinha um questionário perguntando assim, o que mudou? Então, aqui na página 122 é uma interpretação de texto, tá? Se cair na prova assim algum texto para você interpretar, você preste bem atenção, leia, releia, porque, por exemplo, aqui tá perguntando o que mudou. O que mudou foi o tipo de casa, a cidade, o país, a língua, os hábitos, os costumes. Por quê? Cecília mudou para vários lugares. Então, mudava a casa, mudava a cidade, ela aprendia outras línguas. O que permaneceu? Ela mudando para todos os lados. O que permaneceu? A família e as brincadeiras. Por exemplo, suponhamos que sua família muda para os Estados Unidos. O que vai mudar? Vai mudar a língua, vocês vão falar uma outra língua, mas as brincadeiras que vocês fazem vão permanecer, porque o importante são os laços, a nossa cultura, tá bom? Agora, na página 127, outras formas de viver. Pessoal, vamos falar aqui agora do capítulo 3, tá? Outras formas de viver e conviver. Cultura. Nós vamos falar um pouquinho sobre cultura. Cada local tem a sua cultura, o jeito de se vestir, o jeito de se alimentar. E nós temos o quê? Que valorizar e respeitar. Vamos falar um pouquinho da cultura indígena, que são os índios, tá bom? Na página 128, tá falando um pouquinho da alimentação, tá? Que eles têm que, se eles quiserem comer, eles precisam caçar. Tem que entrar na mata, caçar o animal. Depois eles assam e comem. Se quiserem peixe, a mesma coisa, tem que ir lá pescar. Quiserem frutas, tem que subir nas grandes árvores e pegar sua fruta. Enquanto os homens fazem isso, as mulheres ficam ali nas tribos preparando o alimento, tá? Arrumando a casa. Elas também participam na colheita dos frutos, tá bom? Então, e nós aprendemos muita coisas com os índios. Nós aprendemos a comer mandioca, a tomar banho todos os dias. Então, por isso que é importante valorizar. Eles se vestem diferente, tá? Tem os costumes diferentes, mas nós temos que valorizar. E hoje em dia, os índios não são como antigamente, que a gente pintava o rosto, pronto, é o dia do índio. Não, os índios hoje, eles brigam pelas mesmas coisas que a gente. Eles querem educação, querem saúde,
tá bom? Eles também correm atrás desses direitos. Aqui tá falando um pouquinho da tribo Apurinã, tribo Gavião, Parcatg, tribo Guarani, tá bom? Tá falando de diferentes tribos. Essas tribos, elas existem bastante lá no Amazonas, tá bom? É um pedaço de terra que é destinado a essas tribos, aqui mesmo no Brasil, tá bom, crianças? Tá? Aqui na página 131 tem um mapa. Além dos povos Apurinã, Guarani, Gavião, Parquetg, existem atualmente diversos outros povos indígenas no território brasileiro. Ó, em 2008, vocês observem que essa parte laranja era o povo indígena espalhado por todo o Brasil, tá bom? Aqui é o mapa do Brasil, são os estados, tá? As demarcações dos estados. E essa parte laranjinha são as terras indígenas, aonde tem a cultura indígena, os alimentos, aonde eles caçam. Isso aqui era em 2008, ok? 2008. Vamos falar um pouquinho da medicina indígena. Vocês sabiam que muitos remédios que a gente toma hoje, e ó, os índios já descobriram há tempos, tá? Então vamos lá. Como os indígenas fazem quando adoecem? Eles têm hospital lá? Tem médico? Não, não tem. Eles também tomam remédio como nós? Discuta essas questões com os seus colegas. Então, nas aldeias, o tratamento e a cura de doenças são feitos pelo pajé. O pajé é um tipo de um conselheiro que cuida dos índios quando fica doente, tá bom? Com uso de plantas como medicamentos, ok? Na página 133 está falando assim, a terra é fundamental para o índio. Com certeza, os povos indígenas, eles precisam da terra. É de lá que eles tiram o seu alimento e tudo aquilo que necessita para sobreviver, ok? Isso vai cair na prova, tá? As tribos indígenas. Vamos falar um pouquinho sobre as demarcações das reservas indígenas na página 135. A demarcação das terras indígenas é protegida por lei. A Constituição Brasileira de 1988 foi a primeira a trazer um capítulo sobre os índios. Olha que importante. E de forma oficial os reconheceu como povos culturalmente diferenciados. Eles são diferentes, mas mesmo assim nós devemos respeitar e valorizar. Seus costumes, cultura, religião, línguas e tradições devem ser respeitados. Faz de conta que você está indo com a mamãe lá na padaria e você vê um índio passando, você vai valorizar, respeitar. Ele é diferente, o jeito dele se vestir, mas ele é uma pessoa como nós, ok? Então, é isso, pessoal. Então, na prova, tá? Vai cair essa questão indígena, tá bom? E tá facinho, sobre aqueles fatos históricos das fotos que a professora falou. E é isso, eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra, tá? Boa prova. Beijos, até mais.